Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Mas é interessante pensar essa questão do Sol e da Terra, porque na semana passada eu fiz aniversário e uma pessoa, ao invés de falar parabéns pelo aniversário e tal, ele falou assim: parabéns pela 66ª órbita em torno do Sol. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu então pus uma foto no meu Facebook, onde eu estou vestido de astronauta e chamando a NASA que eu quero descer. Já estou na 66ª órbita em torno do Sol. E aí eu comecei a desenvolver esse pensamento. Falei, puxa vida, eu sou membro de um programa espacial e já estou na 66ª órbita em torno do Sol. Há uma velocidade de 100 mil quilômetros por hora. 100 mil quilômetros por hora. Vocês veem meu cabelo de vez em quando fica despenteado. É o vento. É o vento que faz isso. E além disso, a minha nave gira também em torno de si mesmo a 1.100 quilômetros por hora. Então, além dela ir em volta do Sol, ela está girando em torno de si mesma. Que maravilha um negócio desse! Como é que eu nunca pensei na amplitude disso? Mas sabe que o Sol representa na Bíblia Cristo? Ele é o Sol de justiça. Então, se eu estou nessa espaçonave e eu estou a 100 mil quilômetros por hora em torno do Sol, eu estava pensando o seguinte: você que me ouve e diz que não crê em Jesus como seu Salvador, que não está nem aí com Deus ou com Cristo, mas está me ouvindo, né? Está me ouvindo. Essa aí você não perde, né? Que nem aquele meu fã lá que mandou uma mensagem dizendo que me odeia meus vídeos, odeia os meus textos e odeia quando eu canto. Eu falei, puxa vida, o cara está me acompanhando em todas as mídias. Tudo que eu faço ele está odiando. Então ele assiste eu cantar, ele assiste eu escrever, ele assiste eu falar. Que maravilha! Então você que talvez não creia em Jesus ou seja indiferente, você está na mesma espaçonave que eu. Você está na mesma espaçonave cujo curso é mantido por esse Deus no qual você não crê. O mesmo que faz chover sobre justos e injustos. Sobre ímpios, sobre santos, sobre ímpios, ele faz chover. Ele está cuidando dessa órbita, ele está cuidando de você, porque ele ama você. E você está num curso aqui nesse mundo, porque o desejo dele, atente bem para isso agora, o desejo de Deus para cada ser humano é quebrá-lo. É quebrá-lo para que ele não confie em si mesmo. Às vezes as pessoas perguntam assim, por que Deus permitiu que o pecado entrasse no mundo? Lá no Éden. Por quê? Para ter tanta doença, tanta morte? Para quebrar o homem. Para quebrar o homem. Para deixar o homem numa posição que ele percebesse que ele, sem Deus, ele não é nada. Às vezes a gente pensa assim, Deus criou Adão perfeito. A gente até fala isso, né? Deus criou Adão em perfeição. Não foi perfeito. Adão não estava perfeito. Adão não era perfeito. Por que ele não era perfeito? Porque ele podia pecar. Porque ele podia se desvencilhar das amarras que Deus colocou. Mas isso não é democrático. Vai falar o político, né? Que democracia é essa? Que Deus obriga as pessoas? Democracia do dono, do Criador. Ele determina o que ele quer. E quando ele determinou que ele queria permitir que o homem fosse tentado, ou você acha que Deus não estava no controle? Ou você acha que Satanás aproveitou um descuido de Deus e correu ali para o Jardim do Éden? Nada! Tudo isso estava dentro do plano de Deus. Pô, mas que plano maldoso é esse? Não. Você já viu o fim do filme? Então, você não pode julgar. Tem que esperar acabar o filme
tem que esperar o fim do filme para você saber realmente se o começo estava certo ou estava errado. Mas o Éden não era, ao contrário do que muita gente pensa, não era um spa, não era um resort, está na moda, né? Não era um resort. Eu fui para um resort. É maravilhoso, é tudo lindo, comidas ao monte, praia, piscina, jogos, tem de tudo, resort. Resort é a coisa mais linda do mundo. O Éden não era um resort. O Éden era um jardim plantado num mundo, num globo terrestre, que já tinha passado por cataclismos tremendos. Então ali onde Adão e Eva estavam vivendo aquela vida idílica, naquele paraíso que Deus plantou na terra, eles não sabiam, mas eles estavam pisando num chão debaixo do qual existiam os restos de uma criação anterior, que foi convulsionada, foi destruída, provavelmente na queda de Satanás. E acima dele, nos ares, em algum lugar acima deles, estava povoado de anjos caídos. Claro, anjos também não caídos, mas anjos caídos. Por que eu digo isso? Porque você sabe que até nos mares, né? Se Adão e Eva olhassem para a praia e vissem aquele mar maravilhoso, ai, que lindo mar, que vontade de surfar aqui nesse mar. Eles não tinham ideia de que nos lugares mais profundos daquele mar estavam aprisionados demônios. Por que eu digo isso? Porque na Bíblia fala, no abismo. Quando fala do abismo, é o lugar mais profundo da terra, que os demônios aprisionados no abismo. Isso você vai encontrar depois ao longo de toda a doutrina do Novo Testamento. E que nos ares tem o príncipe da potestades dos ares, Satanás, com todas as suas potestades nos ares. Então, aquilo era uma bolha que Deus colocou para eles viverem, mas era também não um resort para viver no bem bom. Era um bootcamp. Se você não está acostumado com o termo bootcamp é o campo de treinamento do exército americano. Quando vão mandar o cara para se lascar lá no Iraque, no Afeganistão, naquelas guerras terríveis, primeiro ele passa pelo bootcamp, onde ele vai sofrer que nem um condenado. Ele vai se arrastar no barro, se enfiar no meio de arame farpado, levar tiro. Ele vai tomar todo tipo de sofrimento na cabeça, porque ele tem que estar preparado para enfrentar a guerra que vai ter lá depois. Para depois ele ganhar a guerra e voltar com a medalha no peito, e voltar com glórias, voltar com prêmios, com promoções e tudo mais. Então o Éden, Deus ia provar o homem na sua inocência, e provou, e ele caiu. E de lá para cá Deus continua provando o homem. Continua provando o homem até o dia em que ele dá um basta nisso, e aí ele intervém com seu próprio filho. Então o fim da notícia, o fim da história, o fim do filme, é o homem ser feito à semelhança do Filho de Deus. É o homem ressuscitar ou ser transformado para deixar para trás essa carne pecaminosa e ser como Cristo. E ser herdeiro de todas as coisas. Esse é o fim. Mas Deus não ia dar de mão beijada toda essa herança fantástica sem antes quebrar o ser humano. Tinha que quebrar o ser humano. Porque lá no Éden, o ser humano estava confiando que ele conseguia ser sem Deus. Eva falou assim, Satanás falou para Eva, a serpente falou para Eva, no dia em que dele comeres do fruto, né, que Deus havia proibido, sereis como Deus. Sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Eva, na sua cabeça, pensava, que maravilha, ser como Deus? O que mais que alguém pode querer? Já ser promovido ao mais alto? Ela esquecia, ou não sabia naquele momento, que Satanás
um dia também teve o mesmo desejo. E ele tinha sido criado muito mais, num grau acima, muito mais acima do ser humano. Muito. Lá em Ezequiel fala dele. E ele esteve no Éden, provavelmente o outro Éden que precedeu o Éden do homem, e caiu. Caiu no seu orgulho, ele caiu. Ele tropeçou na barra do orgulho. Na barra da saia do seu orgulho. E aqui a repetição acontece. Só que para Satanás não tem solução, mas para o ser humano tem. E Deus vai ficar provando esse ser humano por toda a história da humanidade. Quebrando o orgulho do ser humano. A cada passo que ele dá na terra, ele tem que quebrar o orgulho. E o orgulho é a última coisa que morre. A hora que você morrer, a hora que eu morrer, se nós morrermos, se o Senhor não voltar antes, a última, quando o médico pegar o estetoscópio, botar no peito assim, ou olhar naquela coisinha assim que tem aquele monitorzinho, vai ter uma linha a mais escrita orgulho. Essa vai ser a última, vai parar a linha do coração, vai parar a linha do cérebro, e vai ter uma linha que ainda vai fazer assim. Orgulho é o último que morre. Mas é também aquele que Deus quer quebrar em nós. Para nos prepararmos, para sermos como o seu filho. E que bendito o fim do filme, né? O destino do filme, que não é fim, porque daí é o começo realmente de uma eternidade sem fim, quando estaremos com Cristo nos novos céus. Muitas vezes a gente fala de estar no céu, mas o céu não é a parada final desse ônibus. Os novos céus é a parada final. Quando haverá nova terra e novos céus. E essa nova terra não vai ter nações mais. Vão ser os povos salvos por Cristo que habitarão na terra, na nova terra. E a igreja habitando com Cristo nos novos céus. Esse é o objetivo que Deus preparou para nós, e nós temos evidências, né, vamos chamar assim, dessas promessas. Deixa eu só, tem uns versículos aqui. Filipenses 3, 21. Em Filipenses 3, 21 diz assim, olha que precioso isso aqui. Hoje está doendo, hoje está difícil, hoje está com desemprego, hoje está tanta coisa difícil, né? Mas aqui está no versículo 20, mas a nossa cidadania, que seria a tradução correta aqui, está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, esse corpo abatido que nós herdamos de Adão, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Nada mais vai escapar do seu controle. Se escapou lá no Éden, não escapou, na verdade, né? Deus permitiu. Deus permitiu. É como, eu estava uma vez viajando, nós paramos, os meus filhos eram pequenos, o Lucas era pequenininho, devia ter uns 3 anos, 4 anos, alguma coisa assim. Paramos no restaurante da estrada, veio lá um filé, aquele filé na chapa quente, né? Eles trazem uma bandeja de madeira, em cima tem uma chapa quente, em cima tem um filé. Ele vem chiando, né? Aí o Lucas, pequenininho, foi botar o dedinho. Eu falei, não, Lucas, não põe o dedinho, é quente, vai queimar seu dedinho. Ele olhou para mim assim e foi de novo com o dedinho. Não põe a mão aí, vai queimar seu dedo. Ele olhou e foi de novo. Aí eu deixei. Aí foi aquele bocão, né? Deus está fazendo isso conosco, hoje. Não porque Ele não nos ama, porque Ele nos ama. É por isso que Ele nos ama. E Ele tem que mostrar para nós, que existem os perigos que nós, orgulhosos, queremos enfrentar sozinhos. Ele quer mostrar que Ele tem que estar do nosso lado o tempo todo. Porque bastou virar as costas para nós, nós estamos perdidos. E Ele não vai virar as costas para nós. Não vai.
E esse mesmo corpo que adoece hoje, que talvez você seja um cara bonito, né? Ou uma garota muito bonita, muito sensual, pensa o seguinte: isso passa. Isso passa. Debaixo dessa pele linda está um corpo condenado. Lá em Romanos 7, 24, o apóstolo Paulo escreve assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Esse corpo é o corpo da morte. Ah, mas eu sou modelo, eu apareço em capa de revista. E daí? No dia seguinte a revista vai virar em papel para molhar a carne no açougue. Hoje acho que nem permitem mais, né? E o corpo vai desfalecer, vai acabar. Vai ser comido por vermes. Claro que depois Cristo vai ressuscitar esse corpo. Mas aí ressuscitar num formato perfeito. Porque hoje, enquanto nós estamos aqui, o Senhor Jesus fala lá em Colossenses, Paulo escreve em Colossenses 3, ele fala assim, no versículo 1, aqui é o posicionamento do crente, do salvo, não do perdido ainda. Se você não creu em Cristo, você não desfruta disso ainda. E não paga nada para desfrutar, tem que só crer em Jesus como seu Salvador. Portanto, se já ressuscitasses com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Ué, mas eu já ressuscitei com Cristo? Já! Na ressurreição dele. Mas eu não estou vendo, eu belisco aqui ainda esse velho corpo. Sim, porque isso aconteceu e agora vem à tona em etapas, ok? Portanto, se já ressuscitasses com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aquele Adão que pecou lá no Éden, que Deus permitiu que ele caísse em tentação, para ele descobrir que Deus tinha avisado. Deus tinha avisado, ele não atendeu ao aviso de Deus. Aquele mesmo homem, Deus queria matá-lo. Como que Deus queria matá-lo? Quando você crê em Cristo, a morte dele passa a ser sua também, ou pelo menos dessa velha vida. Já estáis mortos. Quando Cristo na cruz morreu, ele pôs um fim à velha criação, ao velho homem. A velha criação morreu com ele na cruz. Morreu com ele. Não vai ter reforma do homem. Deus não ia melhorar o homem. Não tem evolução humana. Não. Deus pegou o homem e matou o homem. Matou na cruz. Encerrou a linhagem de Adão ali na cruz. Para criar dele um novo homem. Um novo homem. Em Cristo, todos os que creem em Jesus foram recriados agora, novamente, em Cristo. Uma nova criação. Colossenses 3,3, porque já estáis mortos. Assim nós devemos nos enxergar. O que eu estou vendo aqui? Um cadáver. Quem me livrará do corpo dessa morte? Romanos 7 está falando isso. Já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Bem segura. Por isso que a gente fala que o crente não perde a salvação, a pessoa fala, não, mas se eu cuspir no chão, eu perco a salvação. Meu amigo, a sua vida agora, essa vida que você recebeu em Cristo, está escondida. Está escondida com Cristo em Deus. Vai lá tentar tirar para você ver se consegue. Não consegue tirar de lá essa vida que você tem agora em Cristo. E aí no versículo 4 ele fala assim, quando Cristo, que é a nossa vida, porque a nossa vida está nele agora, a vida dos que creem, dos crentes em Cristo, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Esse é o fim do filme. Esse é o fim do filme. Se Deus mostra para nós o fim do filme hoje, você nunca mais iria dizer assim, por que aconteceu aquilo no Jardim do Éden? Por que Deus permitiu? Você nem sabe, você não sabe ainda, cara. Você está na metade do filme, você ainda está
Está sofrendo os problemas do enredo. Espera chegar para o fim, você vai ver só que coisa linda. Que coisa linda. Ah, mas eu tenho um tio lá que morreu de Covid e ficava sem ar, falta de ar, então. Deus permitiu. Por quê? Porque nessa falta de ar, ele pode ter também levado essa pessoa a sentir a falta de Deus, falta de salvação e excesso de orgulho que todos temos no coração, porque fazia parte do bootcamp, fazia parte do treinamento do ser humano para tirar dele, raspar tudo dele, para que surgisse o novo homem agora. Quando uma pessoa é queimada, sofre um acidente de queimadura, é horrível ver o tratamento, porque tem que arrancar a pele. Tem que arrancar aquela pele queimada e arrancar, e raspar, e tirar, e a carne viva que fica. Por quê? Para surgir a pele nova. Não é maldade do médico. Ah, mas que médico mau, ele está arrancando a pele do paciente. Claro que ele está arrancando, porque aquela pele está morta. A nova vem vindo atrás dela agora. Percebe? Então, se nós tivéssemos a visão de Deus, nós entenderíamos melhor isso daí. E quando Deus quis provar o homem, tem um versículo que hoje eu li esse versículo, eu nunca tinha pensado nessa perspectiva. Olha que interessante. Esse versículo está em Lucas 16, 12. Lucas 16, versículo 12. É a parábola do mordomo infiel. Mas o Senhor fala uma coisa aqui, ó. E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Eu nunca tinha pensado que você pode aplicar isso aqui à sua própria vida. Se a vida que é de Deus, que Deus deu a você, você não a usou de uma maneira fiel, como é que Ele vai poder confiar a você as riquezas que Ele tem preparadas para nós em Cristo? Adão e Eva, quando foram criados, eles acharam que agora estavam sentados na cocada preta, em cima da carne seca, tem várias expressões aí, porque eles não precisavam de mais nada. Eles tinham tudo. Eles precisavam sim de Deus. E Deus só deu um mandamento, nem dois nem três, um. E eles entornaram o caldo. E perderam tudo. Até que Deus irá mostrar, no final do filme, que o plano era muito maior, muito mais maravilhoso do que nós jamais poderíamos julgar. E se Satanás achou que levou vantagem lá, Satanás também achou que levou vantagem na cruz, né? Ele achou que agora, consegui matar o Filho de Deus, consegui que levasse ele na cruz, trocassem por Barrabás. Ah, é? Você nem sabe o que você perdeu nessa, meu amigo. Você perdeu muito. Porque ali ele foi derrotado, o diabo foi derrotado ali. Deus já tinha avisado lá no Éden. Lá no Éden, Deus já tinha exposto o seu plano. Ele, Cristo, o filho da mulher, a semente da mulher, não falou nem de uma mulher, falou da mulher, porque Maria já estava preparada. Não que ela existisse, mas era a mulher, da semente da mulher, da semente da mulher, e lá em Daniel ele fala, acho que é Daniel, fala, a virgem terá um filho. Algumas traduções falam uma virgem, errado. A virgem terá um filho, porque era a mulher que Deus tinha preparado. Da semente da mulher virá um que esmagará a tua cabeça, falando isso para a serpente. E tu morderás o seu calcanhar. A mordida no calcanhar incapacita por algum tempo. Mas o esmagar a cabeça acaba com o veneno da serpente. Ela não pode mais morder ninguém quando você bate na cabeça de uma serpente. Então, vamos esperar pelo fim do filme? Então fique confortável, desfrutando, no momento que nós temos aqui, do treinamento que Deus está fazendo conosco. E esse treinamento tem um objetivo:
conhecermos mais e mais de Cristo. Esse é o assunto. Esse é o assunto. Quando eu vejo aqui alguém que postou aqui, mas a Terra tem um domo em cima da Terra. Esse aí foi contaminado com essas ideias de terraplanistas, né? Que não entendem de traduções de Bíblia, e aí pensa que tem um domo de plástico, de acrílico em cima da Terra. Isso é... Toda vez que alguém chega para você e fala assim, a Terra é plana, o que ele está fazendo? Ele está tirando o seu olhar de Cristo e colocando para outra coisa que não tem importância nenhuma. Teve um desses caras que, quando eu insisti com ele que a Terra não é plana, ele falou assim, então nem considero você mais meu irmão, porque se você não acredita que a Terra é plana, você não vai nunca entender a Bíblia. Olha o nível da neurose que o sujeito mergulhou. Então, qualquer dessas teorias conspiratórias que tira o seu olhar de Cristo, fuja delas. Teve uma outra pessoa que comentou aqui, perguntou, né? Apenas perguntou se... Disse que muitas pessoas estão dizendo que o nome de Jesus não é esse nome, que nós estamos falando o nome errado. Ai. Quando eu chamava meu pai, numa praça cheia de gente, eu falava, papai! Quantas pessoas ali tinham papai? Todos tinham papai. Mas ele sabia que era eu que estava chamando. Você acha que Deus é menos do que um ser humano que não reconhece o chamado de um filho? Então, tudo isso que... Essas teorias, essas coisas, é para tirar o foco e deixar você perturbar, é para inquietar, como Paulo fala aos Gálatas, né? De um outro evangelho, que alguns que vos inquietam com outro evangelho. Então, tudo que traz inquietude não é de Deus, é do diabo. Rejeite essas teorias. Rejeite. Vire as costas para essas pessoas que vêm trazer essas teorias. Eles estão servindo ao diabo. Eles não sabem disso, ou talvez até saibam. E quando alguém me manda um link de um canal, de um vídeo desses caras de teorias conspiratórias, eu não vejo nem o vídeo, eu vou lá direto no cardápio de vídeos dele. E todos os vídeos são do tipo aterrorizantes. Ai, vai bater um meteoro na Terra. Ai, o diabo apareceu, o 666 escrito na testa. Ai, tudo coisa assim. O que ele quer? Ele quer mostrar Cristo para as pessoas? Não! Ele quer ganhar dinheiro com likes, com visitas nos seus vídeos. Ele não está exaltando a Cristo. Ele está exaltando o medo, o pavor, o terror. Mexer com o seu psicológico para que você tire o foco. Lembrei agora de um terraplanista que postou que aqueles satélites que estão aparecendo à noite, agora uma fileira de satélites, já recebi várias mensagens de pessoas apavoradas querendo saber o que era aquilo, se era algum sinal no céu. Não é. Aquela fileira de satélites é um trabalho da SpaceX, do Elon Musk, para transmitir internet para lugares no planeta onde não tem internet fácil. Então, é um novo tipo de transmissão de internet, com antena parabólica, como de TV via satélite, né? Só que para internet. Então, tem aquela fileirinha assim de satélite, tudo estrelinha, uma atrás da outra, né? Aí aparece um terraplanista. Sempre tem, né? Que fala que aquilo são balões que ficaram grudados no domo. Então, boa noite, vocês. Não caiam nessa, não queiram passar por vergonha alheia. Deixe esses caras para lá e desfrutem de Cristo. Isso é importante. Lembra dessa frase agora para eu terminar? Não esqueça mais, a plaquinha que tem dentro do ônibus. O que está escrito na plaquinha que tem na cabine do ônibus? Favor não conversar com o motorista. Por quê? Qualquer pessoa que conversa com o motorista tira o foco dele. Ele vai olhar para você e vai bater no caminhão lá na frente. Então não deixe que as pessoas conversem com você de modo a desviar sua atenção do seu destino, de Cristo, daquele que é o motivo, o começo, o meio, o fim da nossa jornada aqui nesse mundo que termina na glória com Cristo. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.